Nesta aula, introduziremos a transformada discreta de Fourier, a mais importante transformada discreta, utilizada em inúmeras aplicações práticas nas mais diversas áreas do conhecimento. Tomando como entrada um conjunto de amostras do sinal e produzindo como saída um conjunto discreto de coeficientes, ela é uma ferramenta indispensável para o processamento digital de imagens. De modo a motivar o nosso interesse por uma transformada discreta, vamos revisitar a noção de série de Fourier, que estabelece que qualquer função periódica pode ser representada por uma soma infinita de funções senos e cossenos de diversas frequências, cada uma dessas escaladas por um dado coeficiente. Por exemplo, considere a função periódica f de x aqui mostrada, cujo período é ilustrado no gráfico abaixo. Essa função, portanto, pode ser representada pela seguinte equação de síntese, enquanto que os coeficientes f de u são obtidos pela correspondente equação de análise. Note que, no caso em que f de x é uma função contínua, muito embora os coeficientes f de u sejam discretos, na prática não temos como manipular f de x em um computador digital. Assim, buscamos uma representação em que tanto o sinal de entrada quanto o seu espectro sejam discretos. Vamos aproveitar esse exemplo para visualizarmos o processo de obtenção dos coeficientes f de u por meio da equação de análise. Aqui, a equação foi desmembrada considerando os termos de cosseno e seno da fórmula de Euler. Avaliar cada uma das integrais corresponde a multiplicar ponto a ponto as duas funções, aqui ilustrado para o caso de u igual a 3, ou seja, as funções cosseno e seno completam 3 ciclos ao longo do período fundamental t. As avaliações das integrais das funções resultantes desses produtos correspondem aos coeficientes reais e imaginários que formam o número complexo f de 3 nesse exemplo. A operação de síntese, portanto, consiste em somar as funções de base associadas às frequências presentes no sinal, neste caso frequências 3, 4 e 10, escaladas pelos coeficientes correspondentes, levando em conta também as contribuições dos respectivos complexos conjugados. O somatório dessas várias funções reconstrói exatamente o gráfico da função f de x mostrada acima. Agora que temos uma clara intuição sobre os processos realizados pelas equações de análise e síntese, podemos nos perguntar quais as implicações do ponto de vista do espectro de f de x pelo fato desta ser uma função contínua ou discreta, periódica ou não periódica. É isso que nós vamos explorar a seguir. Existem, portanto, 4 representações de Fourier, dependendo do sinal de entrada ser periódico ou não periódico, contínuo ou discreto. Na tabela abaixo, indicaremos as características do sinal de entrada nos retângulos amarelos, enquanto as propriedades de seus respectivos espectros, ou seja, suas representações no domínio frequência, serão indicadas nos retângulos verdes. Aqui, utilizaremos parênteses para indicar funções contínuas e colchetes para indicar funções discretas. No domínio espacial, x representa uma variável contínua, enquanto n é uma variável discreta que indexa as amostras do sinal. Todo sinal periódico possui um espectro discreto. Isso ocorre porque um sinal periódico f pode ser visto como resultado da convolução de um período de f com um filtro pente no domínio espacial. Assim, de acordo com o teorema da convolução, isso corresponde no domínio frequência à multiplicação ponto a ponto entre o espectro de f e um outro filtro pente, resultando assim em valores discretos para f de u. Portanto, temos. Notem que este resultado independe do fato do sinal de entrada ser contínuo ou discreto. Por sua vez, todo sinal discreto tem um espectro periódico. Isso ocorre porque um sinal discreto f-til pode ser visto como resultado da multiplicação de f, sua versão contínua, por um filtro pente no domínio espacial. Novamente,
De acordo com o teorema da convolução, no domínio frequência, isso corresponde à convolução do espectro de f por um outro filtro pente, resultando assim em infinitas cópias do espectro de f. Logo, este resultado também independe do sinal discreto f ser periódico ou não periódico. Todo sinal não periódico possui um espectro contínuo. Um sinal não periódico pode ser visto como um sinal periódico com período t igual a infinito. Como os elementos no domínio frequência encontram-se espaçados por 1 sobre t, tem-se um espectro contínuo. Nesse caso, temos. Novamente, esse resultado independe do fato do sinal não periódico ser contínuo ou discreto. E, finalmente, todo sinal contínuo tem um espectro não periódico. Portanto, esse resultado também depende do sinal contínuo ser periódico ou não periódico. Em resumo, temos que todo sinal periódico possui um espectro discreto e vice-versa, ou seja, todo sinal discreto possui um espectro periódico. Por sua vez, todo sinal não periódico possui um espectro contínuo, ao passo que todo sinal contínuo possui um espectro não periódico. Na aula anterior, obtivemos a transformada de Fourier de funções ou sinais amostrados. Assim, partindo-se de um sinal arbitrário, contínuo e não periódico f de x, este pode ser amostrado por meio da multiplicação por um filtro pente. Aplicando-se a transformada de Fourier ao sinal amostrado f-til, obtivemos infinitas cópias do espectro de f, o que corresponde a uma função contínua. Este resultado é chamado de DTFT, ou Discrete Time Fourier Transform. Apesar da DTFT utilizar entradas com valores discretos, ela gera sinais contínuos como saída, fazendo com que não seja adequada a manipulação de sinais em computadores digitais. Notem que no caso da entrada corresponder a um sinal discreto, o espectro resultante também será discreto, e assim, tanto entrada como saída podem ser eficientemente manipulados em computadores digitais. Neste caso, a transformação é chamada de DTFS, ou Discrete Time Fourier Series. Entretanto, na prática, os sinais que estamos interessados em processar não são periódicos. Este é o caso, por exemplo, de imagens no contexto da nossa disciplina. Para manipular esses sinais de modo eficiente, nós vamos então assumir que os sinais discretos que queremos processar correspondem a um período de um sinal periódico. A transformada resultante é então chamada de transformada discreta de Fourier, ou DFT. Notem que a diferença entre a DTFS e a DFT é bastante sutil. A DTFS é definida sobre sinais originalmente periódicos, já a DFT é utilizada para manipulação de sinais arbitrários, ou seja, não periódicos, assumindo que estes correspondem a um período de um sinal periódico. Na prática, TTFS e DFT são equivalentes. No restante do curso, estaremos utilizando a DFT, cujas equações de análise e síntese serão obtidas em breve. Antes, porém, vamos analisar um resumo ilustrado das 4 representações de Fourier com as propriedades apresentadas no quadro anterior, considerando também suas respectivas equações de análise e síntese, aqui destacadas em verde e amarelo. As duas colunas da esquerda representam entradas contínuas, ao passo que as colunas da direita representam entradas discretas. Por sua vez, a parte superior considera entradas periódicas, enquanto que a parte inferior trata de entradas não periódicas. Notem que no domínio frequência, o espaçamento entre as amostras corresponde ao valor da frequência fundamental, ou seja, 1 sobre o período fundamental t. Como no caso de sinais não periódicos, t é considerado infinito,
a transformada de Fourier produz um espectro contínuo. Observem ainda que sinais e funções contínuas são manipulados por meio de integrais, enquanto que sinais periódicos são tratados por meio de somatórios. Para sinais não periódicos amostrados, que corresponde ao caso da DTFT, tem-se um espectro contínuo e periódico. Já no caso de sinais discretos e periódicos, como é o caso da DFT, seus espectros também serão discretos e periódicos, e nesse caso, há necessidade de representar e manipular apenas um período. Vamos agora, então, obter expressões para a transformada discreta de Fourier e sua inversa, partindo da equação da DTFT, mostrada abaixo e obtida na aula anterior. Aqui, utilizaremos a variável t em f(t), também utilizada naquela aula, mas essa poderia ser substituída pela variável x sem problemas. Notem que a equação da DTFT foi expressa em termos do espectro de f de u. Notem ainda que se trata de uma função contínua e periódica com período 1 sobre ΔT. Podemos expressar a DTFT em termos das amostras de f de t, lembrando que a variável μ representa valores contínuos de frequência. Assim, temos onde f é a função ou sinal original e ΔT é o período do filtro pente utilizado para mostrar f. Movendo-se o somatório para fora da integral, obtemos assim uma expressão para DTFT em função das amostras de f. Partindo-se da expressão que acabamos de obter e lembrando mais uma vez que o espectro da DTFT é contínuo e periódico, este pode ser caracterizado por meio de um único período. Por sua vez, tal período pode ser representado por meio de m amostras uniformemente espaçadas no domínio frequência no intervalo entre 0 e 1 sobre ΔT, conforme indicado na expressão μ' igual a 1 sobre ΔT vezes m pequeno sobre m grande. Isso produz um conjunto de amostras no domínio frequência, aqui representada pelos valores f grande de 0 até f grande de m-1. Substituindo-se μ na equação acima de f til de μ pela expressão de μ', resulta no cancelamento de ΔT e na introdução da razão m pequeno sobre m grande no expoente. A equação resultante corresponde à equação de análise da DFT, onde os coeficientes f grande de m são obtidos a partir das amostras f pequeno de n, por meio de um somatório envolvendo m amostras do sinal original uniformemente espaçadas. As amostras no domínio frequência podem ser modeladas como produto de um período de f grande til de μ por um filtro pente com período 1 sobre m vezes ΔT, também no domínio frequência. O que, de acordo com o teorema da convolução, é equivalente a realizar uma convolução entre f til de t e um filtro pente com período m vezes ΔT no domínio espacial. Note que isso corresponde a um sinal discreto e periódico com período m vezes ΔT, contendo m amostras no domínio espacial. As amostras no domínio frequência podem ser obtidas a partir das m amostras que constituem um período do sinal discreto de entrada. Assim, a DFT assume que o sinal discreto de entrada corresponde a um período de um sinal periódico. Com isso, obtém uma representação no domínio frequência que também será discreta e periódica.
Uma imagem discreta será, portanto, considerada como um período de um sinal periódico. Na prática, entretanto, nós só precisaremos representar e manipular um único período. As representações, tanto no domínio espacial como no domínio frequência, possuem o mesmo número de amostras, e por se tratarem de representações discretas, essas podem ser eficientemente manipuladas em computadores digitais. Dada a equação da DFT, sua inversa ou equação de síntese é obtida trocando-se os termos f grande de m e f pequeno de n, um pelo outro, mudando-se o sinal do expoente de menos para mais e dividindo-se o valor do somatório pelo número de amostras m grande. Podemos verificar que essa equação de fato recupera as amostras originais, substituindo-se nela a expressão para f grande de m, tomando-se o cuidado de renomear o índice do somatório. Notem que a única situação em que o valor do somatório interno não é zero ocorre quando n é igual a m pequeno. Neste caso, o valor da soma é igual a m grande, recuperando-se assim o valor da amostra f pequeno de n. As equações para DFT e sua inversa podem ser expressas de modo mais simétrico, multiplicando-se os respectivos somatórios por 1 sobre raiz de m grande. Poderíamos ainda realizar a multiplicação por 1 sobre m apenas na equação da DFT, ao invés de na equação da sua inversa e DFT. Todas essas expressões possuem resultados equivalentes, exceto por um fator de escala nos coeficientes gerados pela DFT. Em todos esses casos, a IDFT correspondente recupera exatamente o sinal discreto de entrada. Neste curso, usaremos a expressão assimétrica com o termo 1 sobre m grande, multiplicando a equação da IDFT, ou seja, multiplicando a equação de síntese, por ser esta a convenção adotada por diversas bibliotecas para processamento de sinais. As equações para DFT e sua inversa em 2D são análogas às obtidas para 1D. A dimensão adicional, representada pela variável espacial y e pela variável em frequência v, são incluídas por meio de um novo somatório, bem como pelo produto normalizado dessas variáveis nos expoentes das respectivas expressões. Temos aqui uma representação visual para as funções de base utilizadas pela DFT em 2D. À esquerda, temos as funções de base seno. As variáveis u e v representam os múltiplos inteiros da frequência fundamental nas direções horizontal e vertical, respectivamente, e nessa ilustração variam de 0 a 3. À direita, temos a representação equivalente para as funções de base cosseno. A cor preta representa o valor -1, a cor cinza o valor 0 e a cor branca o valor 1. Notem que para cada função, os valores de u e v correspondem aos números de ciclos completados pela função na respectiva direção. É importante lembrar que as dimensões de cada função de base coincidem com as dimensões da imagem original a ser transformada. Além disso, o número de coeficientes gerados pela transformada coincide com o número de pixels da imagem. Assim, os valores de u e v variam de 0 até o número de pixels -1 na respectiva dimensão. Aqui, essas funções são mostradas em tamanhos reduzidos para permitir a exibição de um maior número delas. Cada coeficiente f de uv corresponde a um número complexo. Sejam, portanto, r de uv a componente real e I de uv a componente imaginária de f de uv. Juntas, elas provêm bastante informação. Tratadas separadamente, entretanto, não provêm informação relevante. Nós chamamos de espectro de amplitude
a representação que corresponde a um mapa escalar, onde obtemos para cada valor de f de uv a magnitude do número complexo associado. E chamamos de espectro de fase um outro mapa escalar que corresponde então ao ângulo formado definido pelo número complexo f de uv e o eixo horizontal do plano complexo. Também chamamos de espectro de potência ao quadrado do espectro de amplitude. Assim, considerando a imagem do cameraman, temos aqui o seu espectro de amplitude, após a aplicação do FFT Shift, ou seja, após o deslocamento da frequência zero para o centro da representação. Por sua vez, temos à direita o espectro de fase e notem que ele se apresenta como uma estrutura ruidosa. Como a transformada de Fourier é um operador linear, e como os coeficientes utilizados na representação no domínio frequência são números complexos, aplicar a transformada de Fourier aos componentes reais e imaginárias, aqui indicadas pelas letras A e B, respectivamente, isso é igual a aplicar a transformada inversa de Fourier à componente real e a isso somar o resultado da transformada inversa de Fourier aplicada à componente imaginária. Assim, para o caso da reconstrução utilizando apenas as componentes reais, nós teríamos a imagem aqui mostrada para o exemplo do cameraman e a correspondente imagem obtida a partir da aplicação da transformada inversa aos componentes imaginários. Notem que a soma dessas duas imagens produz exatamente a imagem original e que várias porções mostradas aqui, regiões bastante escuras, não representam necessariamente o valor zero, mas sim o valores negativos que seriam necessários para fazer a compensação desta imagem, de modo a obtermos este resultado. Notando que se aqui fosse o valor zero, somado ao valor dos pixels nesta porção da imagem, teríamos mantido esse valor e não um valor mais reduzido necessário, então, para a obtenção de um tom mais escuro. Então, nós temos aqui valores negativos também. É isso que está indicado por essa expressão. Aqui, observamos os respectivos espectros de amplitude, plotados numa escala logarítmica para a imagem original, para a sua componente real apenas e para a sua componente imaginária apenas. O uso de uma escala logarítmica é para minimizar a disparidade entre os valores de magnitude dos diversos coeficientes da transformada. A transformada discreta de Fourier possui diversas propriedades, algumas das quais nós vamos discutir a seguir. A primeira delas é a periodicidade. Tá? Nós já sabemos desse fato e o valor dos coeficientes f de uv vão coincidir com os valores do espectro avaliado em posições transladadas por múltiplos do período nas direções horizontais e verticais, respectivamente. A outra propriedade bastante importante é a simetria do complexo conjugado, que decorre, então, do fato de utilizarmos a fórmula de Euler para computar, então, a transformada discreta de Fourier. Essa ilustração nos permite, portanto, avaliar as duas propriedades no caso 2D. A periodicidade, onde observamos então um espectro, uma cópia do espectro replicada sistematicamente, e a simetria do complexo conjugado, onde, no caso do espectro de amplitude,
nós obtemos então valores que são sempre simétricos com relação à origem. Uma vez aqui aplicado o FFT shift, ou seja, a frequência zero foi transladada para o centro desta representação, nós teremos sempre valores no espectro de amplitude que são simétricos posicionalmente com relação à origem. Nós podemos verificar de forma analítica facilmente essas propriedades. No caso da periodicidade, considerando aqui um sinal 1D com m amostras, essa seria então a nossa expressão, a nossa equação de análise, e ela, então, se considerarmos avaliar f de u para uma posição m unidades no domínio frequência, nós teríamos então a substituição de u por u mais m no expoente, e dada esta soma no expoente, ela pode ser então representada como produto de potências de mesma base, observando então que esses termos serão cancelados, e dado que a expressão e elevado a menos i 2πx, ou seja, um múltiplo inteiro de 2π, implica então em que cosseno é igual a 1 e seno é igual a 0, esta expressão como um todo corresponde ao valor 1 e, portanto, nós retornamos à expressão original de f de u. Para o caso, então, da simetria do complexo conjugado, podemos avaliar a expressão em f de menos u, o que naturalmente troca o sinal do expoente, produzindo aqui uma representação de complexos conjugados. Isso, naturalmente, resulta diretamente na expressão do complexo conjugado. Então, em resumo, para um sinal discreto 1D constituído de m amostras, nós teríamos então como propriedades de periodicidade e simetria do complexo conjugado. Para o caso do espectro de amplitude, naturalmente os valores correspondentes a posições em que temos tanto a simetria do complexo conjugado como também elementos obtidos periodicamente, o valor do espectro coincide. E essas propriedades generalizam para a DFT em sinais de mais alta dimensionalidade, o que inclui o caso 2D. No caso 2D, temos aqui então as implicações da simetria do complexo conjugado. Notem que no espectro de amplitude, valores simétricos com relação à origem possuem o mesmo valor de amplitude, ou seja, a mesma magnitude do número complexo associado. Naturalmente, trata-se de complexos conjugados. Isso faz com que nós tenhamos, então, uma máxima frequência espacial definida, então, por valores de m sobre 2 e n sobre 2. Considerando então aqui o contexto de uma imagem, com pixels variando então em termos de colunas de 0 a m-1 e o número de linhas de 0 a n-1, nós temos uma representação para este espectro periódico. Esses seriam os coeficientes. Notem que quando aplicamos um FFT shift, nós temos então a frequência zero no centro da representação. Notem que aqui o que nós fizemos foi apenas definir uma janela centrada numa posição f de 0, 0, e aqui então temos os coeficientes f11, f22, etc. Este elemento aqui, simétrico com relação à origem, então representado pela mesma cor, assim como esse par, são pares de complexos conjugados. Notem que eles correspondem a elementos, todos esses aqui,
pertencem a cópias distintas do espectro. Se nós, então, renomearmos aquelas frequências, por exemplo, ao invés de f de m-1 para -1 apenas, nós obtemos esta representação e podemos agora ainda transferir a partir disso as posições dos complexos conjugados. Notem que este elemento aqui, o seu complexo conjugado, naturalmente definido em relação à origem, estaria nessa posição, mas como o espectro é periódico, então a gente observa imediatamente que o seu complexo conjugado vai estar nesta posição. De modo semelhante, para este elemento, o seu complexo conjugado se encontra aqui na última linha da cópia acima e, portanto, ele corresponde ao último elemento desta linha aqui, o elemento desta última linha. E assim sucessivamente. O fato de o espectro da DFT ser constituído por pares de complexos conjugados implica que, se tivermos conhecimento de pouco mais da metade desses coeficientes, podemos obter os valores dos demais, utilizando então a propriedade da simetria do complexo conjugado. Isso não significa, entretanto, que para a reconstrução da imagem original nós possamos dispensar metade dos coeficientes. E é o que esta ilustração aqui nos mostra. Então, neste caso, foram eliminados metade dos coeficientes e a imagem reconstruída, ela naturalmente não retrata adequadamente ou não corresponde à imagem original. É uma reconstrução incompleta. Podemos pensar agora em remover a parte superior, essa primeira metade dos coeficientes, e o que nós observamos é que obtemos aí uma imagem bem mais escura. Novamente, pela linearidade da transformada de Fourier, a soma dessas duas imagens resulta exatamente na imagem original. Nota, nós temos parte dos coeficientes e o seu complemento na outra metade. O fato desta imagem com metade dos coeficientes estar muito mais clara do que a metade de baixo decorre do fato de que a frequência zero, o termo DC, é responsável, então, por boa parte da energia desse sinal. O fato deste elemento aqui não conter o valor DC, então, faz com que a imagem fique bastante mais escura. Vamos observar um outro exemplo. Se nós eliminarmos diferentes partes do espectro, novamente, esta contendo o termo DC, a frequência 00, ela contém, então, muito mais energia do que a segunda componente. Mais uma vez, a soma das duas reconstrói exatamente a imagem original. E, novamente, por não conter o termo DC, essa imagem, então, é reconstruída de forma bem mais escura. Mais um exemplo aqui, notem que qualquer parte, então, que a gente remova, isto fará com que elementos necessários para que haja, então, a interferência tanto construtiva quanto destrutiva das ondas, dessas ondas, dos cossenos e dos senos, necessários, então, à representação da imagem, fazer com que nenhuma dessas reconstruções seja, naturalmente, adequada, corresponda à imagem original. Temos aqui mais um exemplo. Note, novamente, o elemento que mantém o termo DC acaba sendo muito mais claro, em outras palavras, tem bastante mais energia do que o outro. Mais uma vez, como estes elementos aqui são complementares, a soma destas duas imagens produzirá exatamente a imagem original. Lembrando, naturalmente, que alguns valores aqui
correspondem então a valores negativos e isso é necessário para que se faça então essa complementação. Notem que nesse exemplo, apenas 1/4 dos coeficientes, mas contendo o termo DC, permite então a reconstrução de uma imagem mais clara do que aquela obtida a partir da reconstrução que se utiliza de 3/4 dos coeficientes, mas sem dispor do termo DC. Mais uma vez, como estes elementos são complementares, a soma dessas duas imagens permite então a reconstrução da imagem original. Bem, essa discussão conclui a nossa introdução à transformada discreta de Fourier e algumas de suas propriedades. Em breve estaremos falando então sobre a aplicação de operações, tanto de filtragem como operações lineares, no domínio frequência.